Ok, então bom dia a todos. Quando eu era criança, tinha uma brincadeira chamada Faça tudo o que o mestre mandar. E era uma brincadeira. E hoje nós podemos autenticar essa brincadeira com a palavra de Deus. E eu não vou citar versículos agora, eu vou trazer um entendimento para vocês. Isso está escrito, quando o primeiro milagre de Jesus vai acontecer, após ele ter vencido o diabo no deserto, depois de ter sido batizado nas águas, recebido a unção do Espírito Santo, e aí ele começa a trabalhar o seu ministério, já com 30 anos de idade, e o primeiro milagre é o milagre da transformação de água em vinho em Caná da Galileia. E Maria, sua mãe, fala para os servos, para aqueles que estão ali servindo no casamento, a festa de casamento, tem várias traduções, mas resumindo, faça tudo o que ele disser, ou o que o mestre mandar, enfim. Então, essa brincadeira de criança, ele é um texto bíblico. Eu vou acrescentar as palavras de Jesus, não as palavras de Maria. Faça tudo o que o mestre mandar, vírgula, mas sem duvidar. Essa é o tema do nosso primeiro estudo sobre a fé. Eu, por muitas vezes, cheguei a pregar que dúvida é ausência de fé. E eu, estudando e lendo, e é impressionante como o Espírito Santo nos mostra algo que está por trás da sentença, da frase, e há um entendimento, e eu vou provar isso para vocês, que fé e dúvida andam juntas em 90, talvez 99% das pessoas. E se a dúvida, ela permanecer, não se alcança nada. Então, eu quero explicar algumas coisas. A palavra de Deus, no Velho Testamento, que é chamado de Velha Aliança, é a lei. Então, a representação da palavra de Deus no Velho Testamento, Velha Aliança é a lei. Então, a lei é a Velha Aliança. A palavra de Deus no Novo Testamento, que vocês devem saber que a Bíblia é composta de 2 testamentos, Antigo e Novo Testamento. Tem a nova aliança. Quando nós ministramos a ceia, Jesus disse, esse é o cálice da nova aliança. Ele está brindando a nova aliança. E a nova aliança é a graça. Então, nós temos aqui a lei e a graça. Na velha aliança, se obedecia para não ser castigado. Então, é como nós educamos nossos filhos, até dizendo a eles que, cuidado, hein? Se você não obedecer, Deus castiga. Então, nós às vezes tiramos a nossa responsabilidade de educação e ainda oprimimos colocando Deus nessa situação. E o Deus da nova aliança não é um Deus de castigar, é o Deus do amor. É o Deus que ensina, que repreende ensinando, que disciplina. No Velho Testamento se ensina a bater na criança, no Novo Testamento se ensina a falar com a criança. Então nós temos que começar a perceber o peso e a medida das duas coisas. A motivação da velha aliança era não perder, não perder o que eu posso, ou seja, se você dizer assim, você ganha. Então, a motivação era não perder. Na nova aliança, se obedece para ser abençoado, não para ser castigado. E aí a motivação da nova aliança é ganhar. Então, um é não perder, o outro é ganhar. Você pode dizer, mas não é a mesma coisa? No sentido figurado é a mesma coisa. Mas no sentido da palavra, o que prevalece é o verbo. O não perder, a essência do verbo é perder. O ganhar é parecido com não perder, mas eles não são sinônimos com relação à fé. A motivação da velha aliança é fazer tudo certinho para não ser condenado, para não ser acusado, para não perder.
A motivação em obedecer à nova lei, que é a fé, é que se eu manifestar a fé, eu vou ganhar. E aí o propósito de manifestar a fé, inclusive, traz em mim um processo de mudança de hábito, um processo de mudança comportamental. E eu preciso começar a ter esse entendimento. Mais um ponto. Na velha aliança, se sacrificava muitas vezes para expiar pecados. O sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no tabernáculo uma vez por ano. Mas haviam outros sacrifícios. Sacrifícios e holocaustos por alguma situação específica. Ah, não está chovendo. Ah, então a gente pecou. Então vamos sacrificar para Deus mandar a chuva. E assim por diante. Ah, a mulher é estéril. Então Deus fechou a madre. Vamos fazer um sacrifício para abrir a maternidade da mãe, da mulher para ser mãe. E assim por diante. Na nova aliança, foi sacrificado um só, que é o Cordeiro Pascal Jesus Cristo, que expiou o pecado para sempre. Olha a diferença. Na velha aliança, haviam sacrifícios contínuos para expiar pecados. Na nova aliança, através da graça, favor e merecido, ele já levou as dores, as doenças, os pecados, as injustiças lá na cruz. Eu preciso tomar posse pela fé. Aí muitos teólogos e até pessoas que são doutores da lei vão dizer, não é bem assim, eu posso fazer tudo? Não, eu posso fazer tudo naquele que me fortalece. Então, eu não posso fazer algo que desagrada aquele que me fortalece. E assim que a gente educa a criança. Se você obedecer aos seus pais, você vai ser abençoado. Se é que os seus pais estão dirigindo você com ordem, decência, enfim, com equilíbrio. Porque nós temos visto coisas aí fora que não são bem assim. Mas vamos seguir o raciocínio. Sem Jesus, diz a palavra que nada podemos fazer. Então, a premissa para eu alcançar a fé é ter Jesus. Por quê? Porque ele é o autor e consumador da fé. Então, se eu quero um item exclusivo, de repente eu quero comprar um bolo exclusivo para o Dia das Mães. Eu vou procurar na internet confeiteiras que façam coisas diferentes, exclusivas. A fé é exclusiva de Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da fé. Então, sem ele, eu não alcanço a fé. E sem ele, eu nada posso fazer. E aí, o que nós temos na palavra de Deus, eu não posso usar um versículo, um texto, como pretexto. Eu preciso entender o contexto. E, às vezes, não é só entender o contexto daquele núcleo, da região, do momento, para quem foi falado, mas eu posso ter versículos isolados que, junto com outros versículos, compõem um entendimento, um fundamento, um pensamento. É como as células que se juntam. Células que formam o estômago, que formam o coração, que formam a pele. Essas células se unem e formam um órgão que compõe o corpo. Então, os versículos vão se unindo como células e vão compondo um órgão. E esse órgão, que somos nós, abençoados, compomos o corpo de Cristo. Ou seja, se eu não tiver Jesus, eu não alcanço. E a Bíblia diz que para receber Jesus Cristo, eu preciso confessá-lo com o meu coração. Eu preciso aceitá-lo. Geralmente na igreja existe um momento do apelo que se fala, depois que a pessoa chorou, se derramou naquela pregação, aquilo moveu o coração dela, e ele diz, alguém aqui hoje tem interesse em aceitar Jesus como Senhor e Salvador? E a pessoa levanta a mão. Então, o termo aceitar não está errado. Mas, na realidade, não é um aceite meu. Não é vitória minha, não é privilégio meu. Porque ele já tinha me escolhido. Ele já tinha me escolhido. E aí, eu aceito essa escolha. Então, aceitar essa escolha não é aceitar Jesus. Não, eu aceito agora este rei, este Deus, eu não vou mais servir. Não.
eu aceito a escolha dele. Esse é o termo correto. Só que para eu confirmar isso como se fosse um documento em cartório, para a lei de Deus, a graça, é só eu confessar com a minha boca e com o coração. Então, quando eu confesso, eu declaro de livre e espontânea vontade que hoje eu aceito a escolha que foi feita lá na fundação do mundo, que hoje Jesus Cristo passa a ser o meu único Senhor e Salvador, e eu vou segui-lo, eu vou aprendê-lo, eu vou conhecê-lo. Essa deveria ser a declaração da confissão de fé em Jesus Cristo. E aí, quando essa confissão é feita, no cartório espiritual, onde tem o livro da vida, o nosso nome é escrito ali. A partir desse momento, eu faço jus ao direito de herdeiro. Eu sou o herdeiro do Pai. E eu tenho direito não só às bênçãos do Novo Testamento, como tenho as bênçãos do Velho Testamento. Porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros como filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque Cristo, ele é judeu, então ele tem o testamento das bênçãos que estavam em Abraão. Então, nesse formato, eu começo a entender que eu preciso conhecer o Velho Testamento, até porque a história e o Velho Testamento, ele é a sombra das coisas futuras que vão acontecer no Novo Testamento, é a preparação. Jesus dizia que o sofrimento dele era cumprimento da lei para que alcançasse a graça. Então, o fim da lei é a graça, que é a obediência pela fé, e não a obediência pelo medo. Eu não vou atravessar o semáforo vermelho porque eu vou ter pontos na carteira. Eu não vou atravessar o farol vermelho, primeiro, porque é proibido. Segundo, que eu posso causar um acidente, eu posso atropelar alguém, eu posso me machucar ou machucar alguém. É a motivação que faz com que nós tenhamos o aumento da nossa fé. Eu não vou alcançar uma graça ou um resultado se eu apenas ficar confessando a palavra. Isso não vai me dar resultado. O confessar a palavra aumenta a minha fé, que chama a existência o que não existe. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Seguindo o raciocínio, eu quero acrescentar mais algumas coisas. Pela graça, nós somos salvos por meio da fé. Eu já tenho Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele é o autor e consumador da fé. Então, se eu entendo que sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e Jesus é a palavra, por isso que ele é o autor e consumador da fé. Eu preciso conhecer a palavra, eu preciso plantar a palavra em mim, eu preciso que o meu coração, como terra fértil, tenha muitos versículos prontos para eu falar, assim como decoramos a tabuada na escola. Assim como aprendemos a língua portuguesa, talvez a geografia, a física, a química e tantas disciplinas desde a nossa infância, e cada um escolheu a sua área profissional numa determinada disciplina. Mas se nós não tivéssemos estudado, decorado, assumido aquilo, nós não seríamos bons profissionais. A profissão, a confissão da fé também não vai acontecer se não houver o exercício. A obra que é falada, fé sem obras é morta, é a atitude que nós temos que tomar. Senão, parece que obra é a base do obreiro. Então, a fé, sem estar numa igreja, sem trabalhar para Deus, não é isso. Até porque as pessoas que Jesus curou e disse, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te limpou, ele nem conhecia. Não eram discípulos, não eram diáconos, eram pessoas estranhas, que manifestaram a fé em Cristo. A mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus na casa dela. E ela pensou, o dinheiro que eu tinha, eu gastei com médicos. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz. E estão dizendo que está passando um cara aí, dizem que ele é mestre, que é o Messias,
Eu não sei o que ele é, mas diz que ele cura. Eu não tenho nada a perder. Até chegar nele, eu sou uma pessoa impura. Se alguém me identificar, eu acabo morrendo. Eu vou morrer de hemorragia mesmo. Então, ela foi se rastejando para ninguém ver e tocou na barra, na orla da vestimenta. E Jesus disse: saiu poder de mim. Por quê? Porque ela saiu da casa dela crendo que ela ia receber a cura. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Então, o problema não é ter pouca fé, é não ter fé. E nós vamos falar sobre isso com versículos. Aquele que agrada a Deus, guarda a sua palavra. Isso disse Jesus. Ele diz que o que me ama, guarda a palavra. Então, você agrada quem você ama. Você não agrada o seu inimigo. Então, hoje eu dei um botão de rosa para minha esposa pelo Dia das Mães. Foi uma oportunidade. E eu dei o botão de rosa para ela, porque eu a amo. Então, eu guardo ela no meu coração. Jesus é a palavra, então eu guardo Jesus no meu coração. Eu guardo a palavra no meu coração. Aleluia. E aí, a Bíblia diz que se eu agrado ao Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu espero que vocês estejam seguindo o raciocínio. Aleluia. A palavra de Deus é uma semente. Está escrito isso na parábola do semeador. E o semeador saiu a semear a palavra. E vai dizer de 4 situações, isso é até uma porcentagem, que 25% das pessoas estão dentro da igreja, ouvindo o culto, só essas vão guardar a palavra. 75%, se você perguntar qual foi o tema, não vai saber. Qual foi o versículo, não vai lembrar. Que não é o nosso caso aqui é 100%, é 30, 60 e 100 por 1. Nós somos só os 25% reunidos, aleluia. Então, se a palavra é a semente, e eu tenho que receber a palavra, e o meu coração é terra, aí pega o raciocínio. Você tem 3 laranjas diferentes: laranja pera, laranja lima e laranja Bahia. A aparência delas é diferente. A laranja pera, talvez mais alaranjada. A laranja lima, um pouco mais pálida. E a laranja Bahia, maior, cascuda. Talvez a cor não se relacione aqui. Então, aparentemente, elas são diferentes. Mas se nós partirmos essas laranjas e chuparmos e degustarmos, nós vamos perceber sabores diferentes. E geralmente a gente não come o caroço ou a semente. E aí vamos separar esses caroços. Quando eu juntar essas sementes para jogar fora, por mais que eu tenha percebido, no momento de eu comer a laranja, a retirada dessas sementes, talvez eu não consiga identificar. Mas eu garanto para vocês que se essas sementes todas juntas forem colocadas numa terra fértil e essa semente germinar, a semente da laranja pera não vai brotar a laranja Bahia, porque a semente tem domínio sobre o solo. Quando houve a criação em Gênesis, a Bíblia diz que Jesus, o verbo haver, chamou à existência animais da terra. Terra produzam animais. E aí, a terra já sabia quais eram os animais. Porque com certeza já tinha a essência. Assim como na terra, já tinha a essência do ser humano. Jesus pegou a terra e fez do pó da terra o homem. E modelou ele. Aleluia. E deixou ele parecido. A forma do ser humano não é a forma do animal. Então, a terra tem poder. Pega o espírito. Se a semente tem domínio sobre o solo,
a palavra que é semente tem domínio sobre o nosso coração. Aleluia. Agora, eu preciso saber qual palavra é que entra como semente no meu coração. Se é joio ou se é trigo. Se é algo frutífero ou se é uma erva daninha. E aí, eu preciso entender que essa semente, ela é plantada em nosso coração. Tudo isso tem fundamento bíblico, eu não vou perder tempo agora com versículos. Eu quero passar o raciocínio. Então, se a palavra ela é plantada, implantada, enxertada em nosso coração, e a fé vem pelo ouvir, vírgula, ouvir a palavra de Deus, outra coisa que eu já preguei muitas vezes, que nós temos que ouvir com atenção com os dois ouvidos. Não. Nós temos que ouvir com atenção com o ouvido de dentro e com o ouvido de fora. Primeiro você ouve o que eu falo. E aí eu cito um versículo para você. Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E talvez eu digo, igreja, repita o que eu falei. Aí você fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem aqui já ouviu a sua voz gravada? A sua voz gravada não é a mesma voz que você ouve quando você fala. Geralmente, ninguém gosta de ouvir a sua voz gravada. Não sei por quê. Já perguntei isso para algumas pessoas. É diferente. Então, se o som é diferente, parece que existe um delay. Então, eu ouço com os ouvidos, com um timbre, com uma onda sonora, eu não sei qual é o pré-requisito, qual é a questão científica, mas essa palavra, essa semente, entrou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e foi para o meu coração. Se eu não proferir, se eu não falar, e ouvir de novo, com o outro ouvido, o ouvido interno, é como se essa semente não fosse selada, preparada, adubada, ajeitada, regada. Porque eu posso lançar sementes na terra e elas ficarem em cima. Geralmente você tem, na área da agricultura, cada coisa de um jeito. A mandioca se planta atravessada, o outro se planta de pé, o outro é 7 palmos, o outro é 7 centímetros. Cada coisa tem um jeito. Terra fofa, terra molhada. Um gosta de terra seca, o arroz se planta onde tem muita água e assim por diante. Então, se a parábola do semeador, ela traz para nós uma identificação do que é a pregação do evangelho, a transformação de vida e o alcance da fé, eu preciso observar isso. Então, a palavra tem domínio sobre o coração, mas o coração, segundo a palavra de Deus, ele é enganoso. Se ele é enganoso, ele traz a dúvida daquilo que eu recebi. Então, eu recebi pelos ouvidos, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Eu até repito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que a semente não brotou ainda. A semente não brotou. Por isso Deus falou para Josué, não cesses de falar a palavra de Deus. Porque se eu não repetir 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 5, 10, se eu não copiar várias vezes, se não tomarem a tabuada e consta, eu não vou gravar. Então, quanto mais eu repetir a palavra de Deus, mais ela vai crescer em meu coração. E quando ela crescer com forma, já não é mais arrancada, e já não é mais sufocada pela erva daninha chamada dúvida, entre aspas. Porque eu ouço a palavra da fé. E aí eu acordo de manhã e feliz da vida, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E daqui a pouco eu toco o telefone. Daqui a pouco vem uma mensagem com relação ao saldo bancário. Daqui a pouco tem uma dor e aí o espírito da dúvida, que é o próprio diabo, manda uma seta inflamada. Ah, o Senhor é teu pastor? Olha aí o teu saldo bancário. O Senhor é teu pastor e agora vai gastar com remédio. Ah, e vai colocando.
dúvida, mas eu recebi a palavra da fé. Ela entrou no meu coração, eu repeti. Por isso, a confissão da palavra, eu não alcanço a promessa. A confissão da palavra aumenta a minha fé, que vai trabalhar no meu pensamento, no meu sentimento e no meu comportamento. E aí a fé, quando eu tenho uma atitude comportamental relacionada à palavra, eu alcanço a promessa. Aleluia. Faça tudo que o mestre mandar, mas sem duvidar. Quanto mais palavra ouvida, mais fé. Então não leia mais a Bíblia com os olhos. Não perca seu tempo. Você não pode repetir o que você está lendo, não perca seu tempo. A não ser que você já está numa posição de estudante e você está preparando alguma coisa. Não, fazer um estudo sobre esse tema. Aí você, para não se perder, você vai copiando, vai escrevendo, mas a sua mente está 100% conectada naquilo. Mas se é uma leitura casual, para buscar aprender alguma coisa, se não repetir com a própria boca, você não está selando. É aquela semente que você põe e joga a terra em cima, depois dá uma regadinha, passa 2 dias, você vai lá, dá uma regadinha, dá uma olhada se brotou uma folhinha, como é que a coisa está acontecendo. Então, a palavra é substância viva e eficaz. E ela é semente que germina. A Bíblia diz que é uma divina semente, é a semente de Deus. E quando ela germina, ela espanta tudo que é do mal. Tudo. Pecado, doença, dor, engano, mentira, mau caráter. Tudo que é do mal e nos assola e nos deformou no passado como criaturas, sai. Porque nós seremos transformados, aleluia, pelo Espírito Santo através da palavra. Só a palavra não transforma. Mas quando a palavra entra, o Espírito Santo, ele começa a trabalhar na nossa mente. Está vendo isso, fulano? Olha, observa, não faça mais isso, não vai mais lá. E assim, e aí você vai sendo trabalhado, remodelado. Deus formou o homem, o inimigo deformou o homem, e Jesus transforma o homem através da palavra com a ação, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, como é que funciona isso? Pensamento, sentimento, comportamento. Essa estrutura do ser humano, você pode buscar isso em psicologia, filosofia, em qualquer área, você vai entender como isso funciona. Ok. Se eu estou com pensamentos maus, pensamentos errados, eles ainda são pensamentos. Mas, se eu manifestar esse pensamento através da minha boca, eu estou lançando sementes no mundo. A tradução do mundo, em qualquer idioma, é terra. E aí, aquilo que é terra, então eu estou semeando no mundo os meus pensamentos errados. O que eu preciso fazer? Antes de falar, o Espírito Santo diz: ô, fulano, esse pensamento está errado. Aí eu entrego esse pensamento cativo ao Senhor. Tanto o pensamento quanto os sentimentos, porque a tradução do hebraico vão ser sinônimos, essas duas palavras, eu posso entregar cativo. Mas, se eu não fizer isso, esse pensamento errado, antes de eu proferir alguma coisa contra mim mesmo, vai gerar em mim um sentimento. E aí, o meu semblante, o meu ânimo, tudo isso fica decaído e será perceptível por qualquer pessoa. Então, para que eu vença um sentimento errado, além de entregar cativo ao Senhor, eu preciso renovar a minha mente, porque foi a minha mente, o meu pensamento que gerou o sentimento.
Nós temos em Filipenses a maneira correta de se pensar, o modo de se pensar. Por fim, o comportamento errado. Surgiu o pensamento errado, gerou um sentimento errado, e com certeza eu vou me comportar, e nesse comportamento eu vou falar o que não devia. Eu preciso ser transformado. Eu preciso de mais palavra. Eu estou recebendo muitas setas inflamadas contra a palavra. E eu estou crendo mais no errado do que no certo. E isso é constantemente. Isso vem pelo próprio diabo. Isso vem pela mídia. Toda a mídia. Mídia digital, Facebook, Instagram, WhatsApp, pessoas ao telefone, mídia do noticiário, jornais, revistas. Então eu recebo aquelas informações e eu entro em pânico. E aí, infelizmente, eu nem gosto muito de citar, mas Jó viveu isso, porque ele temia muito. Então, no coração dele, além da fé, do amor e o respeito a Deus, havia também a dúvida. E a dúvida é forte. Pode perceber. É mais fácil destruir uma casa do que construir. Muito mais fácil. Você leva, talvez, 6 meses a 1 ano para construir um prédio. E aí você contrata uma empresa para implodir, pôs os dinamites, cai o prédio inteiro, em segundos. Então, a palavra errada, a palavra do mal, a seta inflamada do mal, infelizmente, ela produz mais efeito do que a palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos mais testemunhos, mais informações de destruição do que testemunhos de construção, de transformação. Você tem, às vezes, uma igreja com 100 membros, e no final do culto você pergunta, tem alguém aqui que pode dar um testemunho? E talvez levante uma pessoa. Ousada, porque até para dar testemunho, não pode ter vergonha na cara. Mas se você perguntar, acabou de receber a palavra da bênção, a palavra da cura, a palavra da provisão. Se você perguntar, tem alguém aqui que quer oração? Faça uma fila. Levanta 99% da igreja para receber o que já recebeu. Por quê? Dúvida. Porque não manifesta a fé. Essa foi a nossa introdução. E agora eu vou trabalhar os versículos para que a gente possa fundamentar isso. Então, agora, 40 minutos depois, é que nós vamos começar o nosso estudo. Mas eu precisava preparar o coração de vocês, a mente de vocês, para aquilo que vocês vão receber. É como nós pegamos uma área para fazer um plantio, uma horta, e de repente aquela terra está seca. Eu vou com a enxada, vou cavocar, vou tirar as pedras, ervas daninhas, enfim. Depois, se tiver um adubo orgânico, eu vou jogar ali, eu vou mexer, vou preparar, afofar, e aí eu faço a valeta, aí eu jogo a semente, eu isolo, e se possível, com um regadorzinho, eu vou lá e rego essa semente. Então, faça tudo o que o mestre mandar, sem duvidar. Então, nós temos uma tradução aqui, que vai falar de João 2,5. Sua mãe disse aos serviçais, ou aos empregados, faça tudo o que ele mandar. Maria, para nós, não representa nada. É uma mulher abençoada. Ela foi escolhida para gerar Jesus Cristo. Mas ela tinha conhecimento, porque Deus falou com ela. E ela se antecipa a Jesus. E ele até reclama. Como ser humano, ele reclama. Mas talvez ela, guiada pelo Espírito de Deus, deu um pontapé na bola. Pô,
vai, é a sua vez. Então, o primeiro milagre, empurrado por Maria, ele realiza o milagre da transformação. Eu tenho que aproveitar e dizer para vocês: todo aquele que confessa com a sua boca, entende no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, e aceita o pedido dele, a escolha dele, começa no próprio ser o milagre da transformação, aleluia, de criatura em filho de Deus. E como criaturas, nós andávamos no pecado. Como criaturas, fazíamos coisas erradas que não agradavam a Deus e nem a nós mesmos. Quantas escolhas fizemos ao longo da nossa vida que não tinha nada a ver com Deus, mas a nossa escolha foi errada. E, infelizmente, nós às vezes escolhemos consequências por muitos anos das escolhas que fizemos. Mas quando entramos pela fé, porque a salvação é pela fé, quando nós encontramos a graça de Jesus Cristo, através da fé e a salvação, começa um processo tão forte que eu até esqueço do meu passado. Deus faz com que os próximos anos da minha vida sejam tão satisfatórios, tão prósperos, tão prazerosos, que aquilo que eu tinha, talvez, vergonha de mim mesmo, eu passo a ter orgulho, e à minha volta isso se manifesta com as pessoas que eu convivo. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fé versus dúvida. Nós vamos entrar com Hebreus 10, 23, para vocês entenderem como funciona. Aqui, esperança, na tradução do grego, esse texto foi escrito aos Hebreus 10, 23, quer dizer fé, porque fé é a certeza daquilo que se espera. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, ou à esperança da fé que confessamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, se eu confesso a palavra e me apego com firmeza, eu não duvido, porque aquele que está firme não duvida, eu alcanço a promessa de Deus porque ele é fiel. Ele não é homem que mente, nem filho do homem que se arrepende. Então, esse aqui é o conceito de como eu devo me comportar na questão espiritual. O homem natural não discerne todas as coisas. O homem espiritual, ele discerne e não é discernido pelos homens naturais. Ninguém entende a atitude de uma pessoa espiritual. E aí, aquele que pende para a carne é inimigo de Deus. Aquele que pende para o espírito é amigo de Deus. A fé, ela é um dom espiritual. Ela não é um dom da carne. Não tem como. Porque a carne quer ver para crer. E o espírito crê para ver. Então eu preciso ter esse entendimento. Tiago, capítulo 1, 5 a 7. Se você conseguir a linguagem de hoje, não? Então vamos nessa daí. Tiago 1, 5 a 7. Eu vou citar 4 histórias, 4 pensamentos. Se algum de vós tem falta de sabedoria, outra coisa, nós temos muito conhecimento humano ao longo da nossa história. Mas Oséias diz que o povo perece por falta de conhecimento das Escrituras. Não é o conhecimento humano. O conhecimento humano, ele vai me ajudar principalmente na minha profissão, naquilo que eu vou me tornar como um expert.
e vou gerar recursos para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Então, eu preciso da sabedoria de Deus até para direcionar o meu conhecimento nas minhas decisões. Então, quem tem falta, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade. Deus, ele não pede nada em troca. De boa vontade lhe será concedida essa sabedoria. Porém, peça com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Ô Jesus! Nós lemos ali, guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Então, se eu peço sabedoria sem fé, ele não vai cumprir a sua promessa. Porque fez sem fé. Eu preciso guardar firmemente. Aleluia. Marcos 11, 22 a 24. Isso. Aleluia. Nós vamos fazer uma série, eu não sei quantos estudos nós teremos, mas Deus brotou isso em nosso coração e nós temos estudado muito sobre isso e a palavra tem sido revelada daquilo que eu já li várias vezes, já preguei sobre aquele assunto e enxerguei um novo formato sobre isso. Marcos 11, 22. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. E quando... 24, encerrou aqui. Então, em cima desse texto, eu quero contar, não um testemunho, porque eu não vi, mas eu ouvi, de um pastor com a sua esposa e o seu filho, que eram missionários numa cidadezinha do interior. E uma cidade do interior que era católica, e o sacerdote da Igreja Católica, muito amigo do prefeito, ele resolveu ir para lá e montar uma igreja. Ele começou na casa dele. E ele começou a reunir as pessoas em praça pública. Então, ele pregava na praça, no coreto ali, em frente à igreja, parecia até uma provocação. E ele usava muito esse texto da fé. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. E aí o padre, amigo do prefeito, amigo do delegado, falou: olha, o cara está pregando uma heresia. As pessoas vão achar que isso acontece. E as coisas que Jesus falava, muitas vezes eram parábolas para trazer um outro entendimento. Do jeito que ele está falando, e eu não estou gostando desse cara aqui. Aí se reuniram os três para fazer um complô contra ele. E aí pedem ao delegado para fazer uma visita na casa dele e dizem: olha, você chegou há pouco tempo aqui e está causando algumas situações desconfortáveis. Você prega em frente à igreja, parece que você está fazendo uma provocação. Nós sabemos que há algumas diferenças dos evangélicos protestantes com os católicos. Praticamente, essa igreja ajudou a fundar a civilização da nossa cidade, enfim, participação ativa com as pessoas carentes. Eu não sei qual é o seu objetivo, mas eu quero que você prove isso que você está pregando. Então, na frente da tua casa, do outro lado, estão jogando entulho ali, tudo. Eu quero que você, sem mover uma pá, você cumpra aquilo que Deus está falando com você. Eu quero que Deus cumpra. Se não houver esse cumprimento, você está pregando uma heresia e você vai pegar as suas coisas e você vai mudar para outra cidade, porque você está causando muito desconforto. E aí, ele, ok, seu delegado. E ele entrou com medo, fé e dúvida. Ele entrou com medo e falou para a esposa: você ouviu? Como é que eu vou provar isso?
o que está escrito? E a esposa falou, eu vejo em você um homem de Deus. E o que você prega da palavra, eu acredito. Se o que está na Bíblia é verdade, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um pouquinho de fé, diga a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Aí ele disse, mas mulher, aqui não tem mar, aqui é uma cidadezinha do interior. Eu não sei como Deus vai fazer, mas se amanhã ele vier aqui para nos dispensar, você vai parar de pregar a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus não é verdade em nossa vida, como que nós vamos convencer as pessoas? Como nós vamos pregar? Como nós vamos ensinar? Ela tem que ser verdade em nossa vida. E a partir daquele momento, eles dobraram o joelho, jejuaram o jantar e ficou o marido, a esposa e a criança. De joelhos, com a Bíblia aberta, nesse versículo, e orando, e orando, e orando, e orando, e orando. E lá, talvez o padre serviu um bom vinho para eles comemorarem a saída, porque estava trazendo um desconforto e mudando aquilo que era pregado como fé. E a cidade estava crescendo, e era talvez até um sentimento correto daqueles líderes. Por volta da meia-noite, o tempo mudou. E começou a haver trovoadas, trovões, relâmpagos, e caiu uma chuva torrencial na madrugada. E aquele entulho que estava sendo jogado começou a ser desfeito e ir para a sarjeta. E saiu daquele lugar e se amontoou perto do rio, do córrego que tinha lá embaixo. Não tinha mar. Mas eles declaravam, Senhor, a tua palavra... Eles não colocaram se a tua palavra é verdade. Nós temos fé, pouca, mas temos. E o Senhor disse que ainda que a fé fosse pouca, o monte ia se erguer e ia para outro lugar. E choveu a noite inteira, ao ponto de eles se cansarem e dormirem ali mesmo, acomodados no sofá, a casa era pequenininha, a criança ficou no colo da mãe. E pela manhã, eles acordaram e o sol já estava brilhando, o sol da justiça de Deus. E quando eles abriram a porta, o monte não estava mais lá. E por volta das 10 horas da manhã, chegou o delegado com os seus companheiros, o padre, o prefeito, e nem chegaram na casa dele. Que quando eles viram o que aconteceu, eles perceberam que não era a pessoa, mas que a palavra era a verdade. A palavra se cumpriu. Então, nós precisamos manifestar essa fé. Mas a dúvida virá. E às vezes eu preciso de alguém para ser o meu companheiro, a minha companheira de oração. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Por isso é na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a sua bênção. Mateus, esse já foi? Não. Mateus 21, 18 a 22. Aleluia. Espero que todos que estão conectados estejam entendendo. Aleluia. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Respondeu Jesus, eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-te e atira-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Aleluia. Um texto que conta a mesma história
mas são duas pessoas, dois evangelistas diferentes, a forma de relatar é diferente, e Mateus acrescenta um pouco mais. Mateus 14, 22 a 32, para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje. Fé e dúvida. Faça tudo o que o mestre mandar, mas sem duvidar. Aleluia. Aleluia. Se os discípulos que conviveram dia após dia, dia e noite, com Jesus Cristo, 3 anos e meio, tempo de uma faculdade, foram chamados geração incrédula, duvidaram. Imagine nós. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava em considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Vamos analisar. À tarde, Jesus estava concluindo a pregação e foi despedir das pessoas, da multidão, muitas pessoas, e disse para eles: olha, entrem no barco e depois eu vou ter com vocês. Então, ele foi orar sozinho. Já era noite, já tinha passado algumas horas, e o barco já tinha se distanciado da terra. E havia fortes ondas e um vento forte contra o barco. Alta madrugada, talvez já havia passado umas 12 horas. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, e era noite, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Eles não estavam assustados com a tempestade, nem com as ondas, nem com o vento forte. Eles ficaram assustados com o fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Disse Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Olha a ousadia de Pedro. Disse Jesus: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Vamos pegar parte a parte desse texto. Volte lá no 22, por favor. Já falamos o que Jesus fez. Então, passa o 22, o 23. Jesus já despediu e já está sobre as águas, no momento do fantasma. Eles gritaram de medo, mais um pouquinho. Jesus comunicou que era ele. Pedro duvidou e pediu uma confirmação. Se é você, manda eu ir. Jesus não disse: sou eu, Pedro, seu amigo, seu mestre, eu estou sempre... Não. Venha. Já que Pedro colocou Jesus numa condição difícil, Jesus disse: ah, é? Venha. Pedro manifestou a sua fé. 30. Andou sobre as águas. Mas quando ele sentiu o vento,
ele olhou para o vento, ele sentiu o vento, ele começou a afundar e gritou. Geralmente nós gritamos para alguém que está longe. Oi, amigo! Tudo bem? Você grita para quem está distante. Versículo 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão. Ele já estava próximo de Jesus. Ao invés de sentir o vento, ele podia abraçar Jesus. Dizer, caramba, Jesus, é power, porque ele era um hardcore. Poxa, ele podia usar a gíria, ele podia... Caramba, ô turma, vem aqui, vamos ficar em cima das águas todo mundo. E aí o povo observou que ele afundou e pensou, isso é coisa que não funciona direito. Jesus disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Versículo 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Eu pergunto para você, Jesus colocou ele em cima de uma prancha de surf? Colocou ele em cima de uma tabuinha? Ou eles voltaram andando sobre as águas até o barco? Como é que está a nossa fé? Talvez a nossa fé na ida do processo, não, eu vou lá, eu vou conquistar, eu vou pedir, eu vou vender, eu vou ser curado, eu vou fazer o exame, não vai dar nada. Mas na volta, talvez eu ouvi uma coisa que o médico falou, puxa, eu fui no banco e não deu certo, e aí alguma coisa acontece e a dúvida vem. E ao invés de eu aceitar a dúvida ou me preocupar com o vento, se eu falar, Jesus, me ajuda, eu volto para casa com a vitória alcançada, aleluia. Aleluia, eu volto para casa andando sobre as águas, e aquilo que me afligia cessou. A notícia, o diagnóstico, a doença, a cobrança, enfim, não posso aqui ficar citando tantas coisas, mas vocês vão adequar. O problema no casamento, o problema no trabalho, no emprego, na faculdade, com o vizinho. Eu não sei qual é a questão, mas quando eu recebo, como hoje, vocês estão recebendo a palavra, estão recebendo a semente, e ela vai produzir, não tenho dúvida, porque vocês vão confessar tudo aquilo que estão recebendo. Senhor, eu não sou pessoa de pouca fé, mas ainda que eu seja, aumenta a minha fé. E talvez, se eu não conseguir aumentar a minha fé, porque eu tenho dificuldade em ouvir a palavra, entender a palavra, tira de minha dúvida, sufoca em minha dúvida. E quando vier a dúvida, você diz, arreda-te daqui, Satanás. Você é o pai da mentira, você é o pai da dúvida, e eu tenho o pai das luzes. Nenhuma planta, nenhuma semente germina sem luz. Todo mundo sabe disso, aqueles que já estudaram biologia na escola. Todos precisam da luz, vegetais e animais. Eu não quero o pai da mentira, eu quero o pai das luzes. E aí, o pensamento vai vir. Eu posso acordar de madrugada, como já aconteceu num dia desses, e vir o pensamento, nossa, que mal-estar, que dor. E talvez eu pense, será que eu estou resfriado? Por que aconteceu isso? Será que alguém soprou em mim o vírus? Será que é Covid-19? Será que é isso? Será que é aquilo? E aí eu lembrei, não. Levo o meu pensamento cativo ao Senhor, junto com esse sentimento, minha alma não vai ficar abatida, porque eu vou me comportar ao contrário. Isso já passou. Eu já estou renovando, já estou ficando melhor. Vou tomar um copo com água, água da vida, Jesus Cristo, e vai transformar dentro de mim.
e vou continuar o sono do justo. E quando eu despertar pela manhã, as misericórdias do Senhor vão se renovar e eu vou estar bem para trabalhar de novo. E não deu outra. Mas a dúvida veio. O mal-estar estava lá. Ao ponto de talvez eu tomar um remédio para tirar o mal-estar, a dor, enfim. Eu até posso fazer isso. Para que isso talvez saia mais rápido, se a minha fé é muito fraca. Mas eu posso colocar a mão na dor e dizer, espírito da dor, sai em nome de Jesus. Eu posso tomar um remédio e dizer assim, remédio, você está com os dias contados. E aquele que colocou essa dor, esse problema, vai pegar a sua bagagem e vai voltar para os quintos dos infernos. Mas é a minha manifestação da fé. É o meu comportamento na fé. Se você crer em nada duvidando no seu coração. Por que Jesus falou que a dúvida vem do coração? Porque eu ouço a dúvida. E se o ouvido é a porta de entrada, se é do ouvir que vem a fé, ouvir a palavra da verdade, se eu ouço a palavra da mentira, essa dúvida vai brotar no meu coração. E muitas vezes eu rego e eu repito. Ai, você não sabe, essa noite eu passei tão mal, e eu fiquei assim, e eu achei que eu estava com isso, eu achei que eu estava com... Eu reguei a palavra da dúvida. Eu até adubo, vou marcar um médico, vou fazer exames para ver o que está acontecendo. Às vezes você ora e você pede para Deus alguma provisão. Só que na sua mente, na sua área profissional, você acha que o recurso virá daquela maneira. Aliás, você quer que venha daquela maneira. E às vezes as notícias que vêm de Deus são negativas. Porque daquela maneira não seria total provisão do Senhor. A ideia foi sua. A manipulação foi sua. O mérito é de quem? É de Deus? Não. Então ele trabalha de uma outra forma para que a glória seja dada a ele. Eu seja apenas um instrumento, um mensageiro. Eu seja alguém que vai operacionar aquilo que ele está. E isso é a questão da motivação. É o nosso entendimento. Nós vimos, através da palavra, muitas pessoas foram curadas, principalmente cegos, e um diferente do outro. Um diferente do outro. Imposição de mãos. O outro passou saliva com terra, o outro lavou com água. Porque Jesus trabalhava o que estava dentro de cada pessoa. Eu não posso dar a minha fé para ninguém. Eu não posso compartilhar a minha fé com a minha esposa. Mas ela pode observar a fé que está em mim e falar, Senhor, aumenta a minha fé. Eu não posso ter a fé de Abraão. Eu não posso ter a fé de Raabe. Diz que Raabe era prostituta. E ela morava em Jericó. E ela não era judia. Mas ela faz parte da linhagem, da genealogia de Cristo. Abraão desfrutou, talvez com a sua esposa, os prazeres de um casamento. Os prazeres de um casamento. E ele recebeu, aos 75 anos, a palavra da promessa. Mas a dúvida entrou no coração de Sarai. E aí, Sarai falou a Abraão, olha, eu não gero nada mesmo, e é feio, as pessoas ficam comentando aí. Pega a serva e gera um filho para você. Opa, vamos lá. Estragou a promessa de Deus. Nunca põe a tua mão nas coisas que são da mão de Deus. Nunca faça isso. Se ele está trabalhando, levanta as suas mãos e adore a ele. Seja feita a tua vontade, não a minha. Mas pela misericórdia do Senhor, e como ele não é homem que mente, e nem filho do homem que se arrepende,
Aos 99 anos, Sara engravida. E não foi com inseminação artificial. E ela tinha 89 anos. Talvez os prazeres do casamento foram muito desfrutados, mas não havia o prazer da maternidade, que é muito maior, ou da paternidade, que é muito maior. A realização de você gerar, maravilhoso. Nós encerramos aqui o nosso estudo para participar da ceia, e eu quero orar para selar esta palavra. Eu quero interceder por essas sementes, para que nós possamos, de verdade, manifestar isso no nosso dia a dia. Então, faça tudo o que o mestre mandar. Aleluia. Mas sem duvidar. Eu não posso duvidar. E a dúvida, ela existe. Existe o mestre da dúvida, existe o pai da dúvida, e ele envia na nossa mente, no nosso coração, mas envia palavras também. Palavras de pessoas do nosso convívio, familiares, amigos, colegas de trabalho. Pode usar um líder espiritual, como nós já ouvimos palavras de maldição de um líder espiritual. Eu tenho a chave do ligar e desligar. Se eu receber uma palavra que não é de acordo com a minha fé, e aquela palavra é uma palavra forte de alguém, uma autoridade, um pai, uma mãe, um líder, eu simplesmente desligo. Pedro, eu te dou as chaves do reino dos céus. O que ligar está ligado, o que desligar está desligado. Eu desligo o diagnóstico, eu desligo, aleluia, o problema, eu desligo a falta de dinheiro, vou desligando. E vou ligando a prosperidade, a saúde plena, eu vou ligando a bênção da família, o amor, a alegria, a satisfação. Eu vou ligando outras coisas. Então, eu quero orar para selar. Então, quando nós colocamos uma semente na terra, nós adubamos, ajeitamos, cobrimos com terra, regamos. Eu convido você a fazer um planejamento analógico. Compre uma plantinha na feira, no mercado, algo pequeno que você consiga cultivar na sua casa. Oi? Não, analógico, com a palavra. E aí, seja uma violeta, algo que não vai despender muito dinheiro. Se informe sobre aquela planta. Ela precisa de muita água, pouca água, muito sol, pouco sol, com vento, sem vento. E cuide dela de uma forma que vai trazer à tua memória o cultivo da palavra. Eu falei na quarta-feira sobre o feijão no algodão molhado, que era as nossas experiências de criança. Eu tenho um jardim atrás de mim. E é um jardim que fica, não sei se dá para ver, ele é suspenso. Não é o jardim suspenso da Babilônia. É o nosso jardim suspenso, feito com pallets. E aí, quando eu esqueço de regar, ou esfriou e eu reguei de novo, tem plantas que reagem. Umas ficam amarelas, outras ficam caídas, outras até morrem. Então, e são várias, e cada tipo de planta requer uma... E às vezes eu mesmo, faço igual para todos. Cultive uma plantinha na sua casa, se informe sobre ela. E todas as vezes que você fizer isso, Deus vai te lembrar. Faça assim com a minha palavra. Faça assim com as minhas sementes. Faça assim com as minhas promessas. E eu garanto para vocês, porque eu faço isso comigo.
Se eu cuidar mais da minha esposa, ela vai me amar mais. Se eu cuidar mais do meu filho, ele vai me amar mais. Se eu cuidar mais da minha profissão, do meu trabalho, ele vai render mais. Se eu for disciplinado com as minhas coisas, eu vou ganhar mais tempo. Tudo na vida tem um propósito. E Deus tem um propósito na nossa vida, que é maior que a nossa própria vida. Porque a nossa vida aqui na Terra, ela é passageira. Mas o propósito de Deus em nós é eterno. Eu vou orar. Feche os teus olhos, se possível. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu creio que foi tua direção. Eu creio. E eu busquei informação. Eu busquei na minha própria vida exemplos. E nós fidelizamos esse estudo com a tua própria palavra. Jesus disse: tudo que pedides em oração, não duvidando, mas crer em seu coração, você vai receber. É pela fé. Fé é a certeza do que se espera. O que é que nós esperamos? Para nós, na nossa vida pessoal, no nosso casamento, na nossa família, na nossa vida profissional, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. O que é que nós esperamos de verdade? Que essa palavra que vence a dúvida, ela seja implantada nos corações e venha a produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Como analogia da planta, nós vamos ter que cuidar da palavra. E se eu olho a mesma planta todo dia, eu preciso confessar a mesma palavra com a minha boca até que ela cresça dentro de mim, até que ela fique firme, como está escrito. Uma confissão firme. Em nome de Jesus, Senhor, que todos que estiveram aqui reunidos e aqueles que vão ouvir a gravação possam ser completamente transformados pela palavra de Deus. Possam ter a sabedoria e o entendimento de que eu posso levar os meus pensamentos errados cativos ao Senhor. E quando os meus sentimentos brotarem, fazer como Davi: ó minha alma, porque estás abatida dentro de mim, espere em Deus. E renovar a minha mente, os meus pensamentos, e ser transformados pela palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse estudo nessa manhã. Toda honra, toda glória, louvor, domínio e majestade, processo de transformação, resultado, testemunho, cura divina, bênção da saúde, bênção da alegria, bênção do amor, resultados profissionais, ganhos, lucros, toda honra seja dado a ti, Senhor, através da tua palavra. Eu creio que já na quarta-feira teremos testemunhos. Teremos testemunhos, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E para que haja testemunho, eu tenho que começar do começo. Pegar uma área, uma situação que está me tirando a paz e trabalhar em cima daquela situação a palavra de Deus. E o resultado há de acontecer. E ter um amigo da fé, uma amiga da fé, para quando vier a dúvida, quando vier o abatimento, se sozinho, se eu não conseguir chamar a atenção de Jesus, como o cego Bartimeu, que eu possa chamar a atenção de uma outra pessoa, para que possa me auxiliar através da palavra, mas não aumentar a minha dúvida. Por isso, Senhor,
na autoridade que me foi dada, na palavra que foi implantada. Espírito Santo é o selo, é a garantia. Eu te peço, Senhor, cele essa semente, garanta a produtividade daquilo que ela foi designada. Cura, salvação, libertação, prosperidade, reconciliação, restauração, ressurreição. Aleluia. E com certeza seremos um povo mais feliz, bem-aventurado, porque o Senhor é o nosso pastor e nunca nada nos faltará. Que esta palavra permaneça para sempre em nossos corações. É o que eu declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E quem crê aí no seu lugar, diga: eu recebo em meu coração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Tem uma água para mim aqui. Nós vamos celebrar a ceia. Se você não tem suco de uva, você pega um pouquinho de água. Se não tem pão, pega um biscoito, uma bolacha. Enfim, vamos consagrar. Aleluia. Nós celebramos a ceia quase todos os dias. Se eu falar que é todo dia, estou mentindo porque nós esquecemos ou somos atribulados com afazeres, enfim. Eu gosto de fazer a ceia na hora da refeição, porque aí não se esquece. Mas ontem a refeição foi rápida, logo atendi um telefonema e, enfim, nos fomos envolvendo. Então, em 30 dias do mês, talvez poucos dias faltam, mas a intenção nossa é chamar a atenção de Jesus, porque a Bíblia diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo, convosco. Então, Jesus tem o prazer em cear conosco. E ele disse que todas as vezes que nos reunirmos, façamos isso em memória dele. Então, se nós estamos reunidos pela palavra, em nome de Jesus, eu não posso deixar de trazer à memória o que aconteceu. Porque ele disse que todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice da nova aliança, anunciai a morte dele até que ele venha. E em vida ele disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo e não tem vida em si mesmo. Ou seja, eu aumento a minha expectativa de vida todas as vezes que eu celebro a ceia com discernimento. Discernimento do corpo, discernimento do sangue, não como um ritual. Aí é melhor não fazer. Eu vou fazer a ceia que eu estou me sentindo mal. Não, não é esse o propósito. Você vai melhorar, mas o propósito é lembrar do sofrimento de Cristo. O resultado é que eu me livro das dores, das doenças, das injustiças e dos pecados. Porque tudo isso ele levou na cruz. Por isso nós consagramos, e eu digo, Senhor, tu dissestes, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E aí eu parto o elemento e entrego, receba o corpo de Cristo. Receba o corpo de Cristo. E com o corpo de Cristo na sua frente, você vai lembrar da morte dele. Então, com a sua boca, você vai mastigar, você vai moer, você vai traspassar esse pedaço que é o corpo. Ou seja, eu vou trazer à memória o sofrimento dele lá na cruz.
E nesse sofrimento, ele venceu. Ele triunfou. E o pecado que era para mim foi sobre ele. Aleluia. E isso nos traz a paz. Pela graça salvadora. Então, quando você mastigar, você traz a sua memória e você vai limpando. Senhor, leva essa dor, leva essa doença, leva esse pecado, leva essa injustiça. Você vai jogando fora com a sua mente, com o seu coração, em nome de Jesus. Vamos participar do corpo de Cristo. Aleluia. Dores de cabeça, enxaqueca, dor nas costas, dor nos rins, prisão de ventre, alergias, dores nas pernas, no joelho, falta de memória, dor de ouvido, rinite alérgica, glaucoma, dores de garganta, Covid-19, câncer, problemas cardíacos, insuficiência cardíaca, asma, bronquite, pneumonia e toda sorte de doenças que nos assolavam não existem mais. Foram levadas na cruz do Calvário. Aleluia. Toda língua que proferiu contra todos nós, toda arma forjada, toda ação na justiça, injustiça, calúnia, mentiras, fofocas, o Senhor se levanta sobre essa questão. Aleluia. Todo pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado. Deus está transformando o nosso ser para agirmos no exemplo de Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando atingimos um conhecimento de Cristo, nos parecemos mais com Ele, porque somos a imagem e semelhança dele. Aleluia. Aleluia, Senhor. Vencemos na cruz. E por isso, por causa do sangue dele derramado, ele disse, aleluia, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança. Se é água, ele transforma em vinho. Se é suco de uva, dentro de nós vira o sangue de Cristo. E o que causa a nova aliança? A nova aliança traz alegria. A nova aliança traz a graça. A nova aliança traz a fé. A nova lei é a fé. A nova lei é crer. Crer que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Crer que ele é um Deus que vai suprir todas as nossas necessidades. Aleluia. Crer que podemos fazer tudo que agrada a ele naquele que nos fortalece. Oh, aleluia. Crer que somos herdeiros de toda sorte de bênçãos. Crer que ele já nos abençoou. A nova aliança nos liberta do pecado. A nova aliança nos liberta da injustiça. A nova aliança nos liberta do cativeiro, dos vícios. Aleluia. A nova aliança, oh, aleluia, nos dá uma nova casa, uma nova família, uma nova vida,
um novo prazer, um novo ar, um novo corpo, uma nova mente, a mente de Cristo, novos sentimentos, uma alma vivente preparada para viver tudo aquilo que Ele já nos deu. Aleluia. Por isso, nós declaramos, aleluia, viva Jesus, viva Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua morte. A tua morte nos deu vida. Por isso, celebramos a nova aliança e queremos viver a nova aliança. Vamos participar. Um brinde. Se tiver alguém com você, faça um brinde. Viva Jesus. O sangue de Cristo tem poder. Aleluia, glória a Deus. Sejamos todos abençoados. A gravação. Todos abençoados, em nome de Jesus. Aleluia, recebam e frutifiquem essa palavra, em nome de Jesus. Nós vamos